A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por estarmos aqui, né, amados? Somos mais que vencedores, como foi declarado na abertura desse culto. O Senhor nos chamou aqui para vencermos. Nos chamou à existência para vencermos, a este culto para nos entregar vitórias, chaves que vão revolucionar, que vão transformar as nossas vidas e as vidas de outras pessoas através de nós, amém? Glória a Deus por essa oportunidade. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 7, o verso de número 25. Hebreus 7, verso 25, amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor, pedimos a tua visitação, a revelação do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, que o Senhor possa, como foi declarado aqui, falar através de mim, que o Senhor possa encontrar em nós corações quebrantados, ensináveis e levar cativo, obediente à vontade de Jesus Cristo, cada um dos nossos pensamentos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém? Hebreus 7, verso 25 diz assim, nessa versão internacional: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Amém? A Bíblia diz em Lucas capítulo 37 que não há impossível para Deus. Aqui nós temos a revelação na palavra em que nós temos um intercessor que não cessa de clamar ao Pai por nós, por mim, por você, que recebemos a figura de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Normalmente, quando tomamos essa decisão, presumimos que nós conhecemos o Deus a qual nós estamos recebendo, decidindo e confessando publicamente como Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa eternidade, que é para isso que nós o confessamos, é para que nós sejamos salvos. Amém? Então essa mensagem, ela nos lembra que Deus, Ele tem poder. Porque o que nós fazemos? Nós recebemos Jesus como Salvador e nós queremos viver como se nós fôssemos controlar, dirigir as coisas, conduzir as coisas, ou mesmo atribuindo isso para outras pessoas, para outras circunstâncias, que não Deus. Fala para o seu irmão: Deus tudo pode. Agora diga para outro irmão: Deus tudo pode. Nós estamos em poucos porque somos escolhidos, porque nos foi confiado propagar esta mensagem e aplicar esta mensagem à nossa vida. A mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de que Deus nos salva por meio do sacrifício de Jesus. Ele pode todas as coisas e Lucas diz que não há impossível para Deus. Não há o que você pense, o que você passe, o que você possa desejar, que para Deus possa ser sequer difícil. Ele é Deus. E nós precisamos nos lembrar disto o tempo todo. Nós estamos comumente diminuindo Deus, proporcionando e arrazoando o tamanho de Deus e do poder de Deus ao tamanho das nossas circunstâncias, ao tamanho dos nossos problemas, ao tamanho das nossas dificuldades, das nossas limitações. Mas Deus tem poder para realizar todas as coisas. Nesse contexto, a gente deve se perguntar o que a gente tem buscado, do que a gente precisa, o que nós temos sonhado, o que nós temos almejado para nós enquanto servos de um Deus tão poderoso, de um Deus tão grande. E o que eu preciso fazer para viver o que eu tenho sonhado, o que eu tenho buscado?
o que eu tanto quero, ou pelo que eu tenho aspirado, são pelas coisas corretas? São por coisas alinhadas com o que a palavra de Deus tem para mim? Convém a mim enquanto servo, enquanto serva? Eu verdadeiramente acredito que vou viver tais coisas, que vou alcançar tais conquistas? Ou eu estou limitando aquilo que Deus quer fazer e pode fazer na minha vida às minhas limitações? Amém? Da perspectiva de que Deus tudo pode, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que Hebreus 7:25 nos traz. Ele é capaz de salvar definitivamente. Diga para o seu irmão, definitivamente. Pode falar assim, pausado, soletrado para ele. Definitivamente. É de uma vez por todas. É uma vez só. Não vai voltar atrás, não é só um pedacinho, não é só um pouco, não é enquanto você estiver vindo à igreja, não é se você fizer isto, é definitivamente. Aqueles que por meio dele se aproximarem de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Quem conhece pessoas que acreditam que podem ser salvos pelas doações que fazem? Eu conheço muita gente assim. E eu não estou me referindo a uma denominação, a uma seita, a uma crença, a uma religião, não. Eu estou me referindo a pessoas que têm isso como uma convicção de vida. Que acredita que se ele despender dos recursos que ele está sendo abençoado em receber, ele está muito bem com Jesus. Está muito bem com Deus, porque Deus me guarda, porque Deus me cuida, porque Deus me dá tanto. Então, vou doar aqui tantas cestas básicas, porque agora é Natal. Vou fazer isso aqui porque eu sou muito boazinha, muito generosa. Estão fazendo esse apelo, essa rifa, vou contribuir aqui. Porque eu preciso praticar a generosidade. Quantas vezes nós queremos barganhar com o Senhor de outras maneiras, que não doando recursos? Quantas vezes nós queremos barganhar com Deus porque achamos que estamos agindo generosamente, nos doando, nos voluntariando, quando não estamos fazendo com um coração verdadeiramente voluntário? Diga para o seu irmão, definitivamente, Deus quer e pode nos salvar. E Ele pode fazer isso de forma definitiva, para que a gente não viva acreditando que com o nosso serviço, que com a nossa doação, que com a nossa aparente mudança, com coisas que são superficiais, nós vamos barganhar com o Senhor uma salvação, uma estrelinha, um pontinho, ou o que quer que você possa atribuir para uma recompensa, um reconhecimento, um atestado de que você é salvo, porque faz tais coisas, porque dá tais coisas. Sabe, pelo que nós renunciamos, nós somos abençoados, nós somos favorecidos, porque o Senhor, Ele contempla e Ele requer de cada um de nós, em particular, renúncias diferentes. Mas o maior desejo de Deus é que nós sejamos definitivamente salvos. Porque é muito triste ver no meio do povo de Deus pessoas que muitas vezes fizeram uma declaração de confissão, vivem uma vida de doação, que não é genuína, que não é voluntária, que não é definitiva, que não é de servo, que não é de alguém que entendeu para que foi chamado, que não é de alguém que se inspirou no exemplo de Jesus, mas que se sente forçado, coagido a reproduzir alguns dos comportamentos de Jesus. Quando ele deveria ser a nossa inspiração, quando a verdadeira motivação para tais coisas em nós deveria ser o exemplo de Cristo, deveria ser as promessas lindas e gloriosas dele para nós, ainda que nós não mereçamos e ainda que não façamos da maneira como deveríamos fazer, porque nós estamos definitivamente salvos. Aleluias. Quem crê na sua salvação pode dar uma glória a Deus. Aleluias. Hebreus 2, verso 18 diz assim: porque tendo em vista
o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém? O segundo ponto é de que Deus, ele pode nos ajudar nos momentos de tentação. É o que Hebreus 2:18 está nos dizendo. Ei, o Senhor, ele não tenta a nenhum de nós. Ele nos prova, é diferente. Satanás nos tenta. Satanás nos lança tentações, nos oferece bandejas, nos oferece convites, e nós temos o autogoverno, o arbítrio de exercitar a decisão do sim e do não diante da tentação, exatamente como Jesus fez enquanto homem, para que nós pudéssemos entender que assim como ele, nós também podemos, também conseguimos rejeitar as tentações, resistir às tentações. Perceba que a palavra diz: tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Deus espera que nós possamos pedir o socorro dele quando nós vermos que não conseguimos sozinhos. Mas a gente às vezes fica tão cheio de confiança, de autoconfiança, não de confiança em Deus, mas confiança em nós mesmos, autoconfiança, e nós fazemos o quê? Mas é só isso. Mas é só um probleminha. Mas é só uma coisinha. Mas é só mais um. E você vai subestimando as tentações. E você vai subestimando, diminuindo e achando inofensivo aquilo que está diante de você, aquela sugestão, aquele pensamento intruso, aquela mentira, aquilo que ele está lançando sobre a sua vida, sobre a sua mente. E você vai dando espaço, porque você acha que está controlando a situação. Acha que pode resolver. Acha que dá conta do recado sozinho. E Jesus diz: ei, quando você não conseguir, quando você não se sentir forte o suficiente para dizer não à tentação que está diante de você, me pede socorro. Fala para o seu irmão: peça socorro. Peça socorro, porque aquele que nos socorre está a postos. Ele está disponível, ele está pronto para nos socorrer. Quando nós clamarmos a ele dizendo: me socorre, Jesus, eu não estou dando conta. Senhor, olha esta tentação que está diante de mim, eu preciso tanto disso, e olha a oferta que chegou, olha o que está diante da minha mesa. Senhor, se não foi o Senhor que colocou, me socorre, porque eu estou prestes a dizer sim, eu estou prestes a aceitar. Senhor, eu estou desejando. Peça ajuda, clame por socorro e ele o socorrerá. Jesus cumpre o que promete. E a palavra de Deus diz que ele vai nos socorrer prontamente, ele é capaz, ele é apto para isso. Para socorrer aqueles que estão sendo tentados. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. O escape está ao alcance das suas mãos. Mas você precisa fazer o quê? Que Hebreus 2:18 diz? Pedir socorro. Eu preciso de ajuda. Eu não dou conta sozinho. Pastora, por favor, ore comigo. Obreira, irmã, irmão, por favor, me ajude a orar. Por favor, eu vou entrar numa campanha de jejum. Eu preciso que você me cubra em intercessão. Eu preciso resistir a essa tentação. Eu preciso de ajuda. Mas você não está pedindo a Deus. Sim, você nas suas orações vai pedir a Deus. Mas não se esqueça de que Ele não te fez para viver sozinho. Não te esqueça que a ordenança dEle é para congregar. Não te esqueça que Ele instituiu autoridade sobre você. E não te esqueça que Ele não vai te permitir ser tentado numa proporção que você não possa suportar. Suporte, ore, clame, peça a ajuda de Deus, peça a ajuda das pessoas. Ficar calado é o caminho para a derrota.
E nós não fomos chamados para viver como derrotados. Pelo contrário, nós fomos chamados para, em meio à perseguição, reconhecer que nós somos mais que vencedores no meio da perseguição, que a perseguição terá um fim, que um justo juiz está contemplando aquilo que nós estejamos passando e que nós sairemos mais que vencedor sobre todas aquelas circunstâncias, sobre todas as coisas. Amém? Nós precisamos nos lembrar de que não sobrevirá sobre nós, como está escrito em 1 Coríntios, não sobrevirá a tentação que não for comum a homens. Ou seja, o Senhor não vai dar para a gente algo numa proporção que nós, enquanto seres humanos, mortais, falíveis e pecadores, não tenhamos a força em Deus para resistir, por meio da fidelidade dEle. Porque olha o que a parte B do versículo diz: Deus é fiel. Fala para o seu irmão: Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. E quando formos, Ele providenciará o escape. Aleluias. Por que tantas vezes a gente tem se perdido no caminho? Por não clamar, por não pedir ajuda, por não se posicionar como alguém que está diante de algo que pode sim ser suportado, pode sim ser vencido, ser superado. Eu preciso tanto, eu orei tanto, isso deve ser resposta das minhas orações. Se você disse deve ser, se há uma ponta de dúvida no seu espírito, na sua alma, no seu coração, na sua fala, não é. Ore para que o Espírito Santo de Deus testifique no seu coração e você não tenha dúvida de que aquela porta, de que aquela oportunidade é uma porta de Deus para a sua vida, de que aquela oportunidade é algo que Deus preparou para a sua vida. Tenha convicção disso para prosseguir. E não prossiga até que você tenha recebido esta resposta de forma clara, porque Deus não é Deus de confusão, Ele é fiel. E Ele não vai te colocar em situação que você não possa suportar. Ele não vai permitir que, mesmo não sendo Ele aquele que o tenta, mas permitir que o vil tentador o tente numa proporção que você não suporte, que você não diga: aparte-se de mim. Para trás, por um caminho você veio por 7, você vai fugir. Porque aquele que está comigo disse que eu sou capacitado, sou capacitada nele para suportar toda tentação. Eu escolho dizer não. Ai, mas é tão difícil. É tão difícil. É tão difícil estando diante de uma situação que aparentemente resolveria o seu problema, aparentemente resolveria a sua situação. E você tem certeza que aquilo é uma tentação. É um laço de Satanás para que você dê um passo, para que você diga sim, para que você ache que é só hoje que eu não vou. Mas é só nessa reunião, mas é só nesse culto, mas é só dessa vez, mas é só esse ano, mas é só um pouquinho, mas eu só disse isso, mas eu só escutei fulaninho falar aquilo. Mais, e vai chegar um momento em que você vai ser sucumbido por tantas desculpas que abriram as portas para Satanás entrar na sua vida e estabelecer total desordem e te roubar a salvação. O que Deus te concedeu de mais precioso. Fala para o seu irmão: suporte a tentação. Agora, se ele for homem, diga a ele: seja homem. Se ele for mulher, diga a ele: seja mulher. Pastor Ana, seja mulher. Sérgio, seja homem. Seja homem. Suporte. Agora diga para essa pessoa que você disse a ele: seja mulher ou seja homem, diga assim: olha, mais forte do que alguém que suporta o processo é alguém que suporta a tentação. Mas não é quando você faz isso sozinho, é principalmente quando você tem a humildade de reconhecer quando você precisa de clamar aquele que em Hebreus te disse: é só pedir socorro que eu vou te socorrer. Peça socorro. O que você não pode suportar sozinho, Jesus vai te fazer e te ajudar a suportar. Deus salva, amém? Deus pode nos salvar, Ele pode nos ajudar nos momentos de tentação. Ele não só pode, como Ele faz isso. E Ele revela para nós através de Hebreus, através de Coríntios, através de Lucas, em vários momentos da Bíblia. E Ele também
e principalmente tem o intuito de nos ajudar a crescer espiritualmente. Amém, igreja? Glória a Deus, que aqui tem muita gente que quer crescer espiritualmente, aleluia, glória a Deus. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quantas vezes a gente ouve esse versículo estampado em frases, em canecas, em camisas, e quantas vezes a gente ouve ele ser proferido da perspectiva de que, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Mas as pessoas não prestam atenção na parte B do versículo. É de acordo com o poder de Deus que atua em nós, portanto não é de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a vontade soberana de Deus. Comumente eu ouço pessoas dizer, tem alguém no meu convívio que sempre repete isso, e eu amo esse versículo, eu também profiro muito ele. E essa pessoa fala muito assim, porque Deus, Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. E eu disse, realmente, mas agora vamos declarar a parte B do versículo? E aí ela já começa a rir, agora toda vez que eu vou falar eu lembro da parte B do versículo, porque você me lembra. Porque às vezes a gente quer sempre trazer aquilo que é mais cômodo para a nossa alma. Sim ou não? Nós temos essa tendência. Se você não consegue reconhecer isso, meu irmão, já aproveita o dia de hoje, já se humilha diante do Senhor, porque isso é uma tendência natural. É a sua natureza e a minha natureza adâmica, humanas, mortais e pecadoras, que nos leva a essa condição. É humilhante? É vexatório? Mas é para a gente poder se humilhar mesmo. É para a gente se derramar e se render, como nós declaramos aqui no louvor, nos pés de Jesus, e reconhecer que nós precisamos dele para vencer uma tentação, para ser salvo, para dizer não, para dizer sim, para falar a verdade, para botar para fora o que está sentindo, para ser transparente, como a gente sempre cultua aqui na nossa igreja, a cultura da nossa igreja, a transparência. É dessa maneira que nós vamos sendo curados e crescendo e galgando em fé e vamos crescendo espiritualmente, para viver aquilo de mais extraordinário que Deus tem preparado para nós, de acordo com o poder dele que atua em nós. E haverá manifestação do poder de Deus em nós, se nós não andarmos em verdade? Podem responder. Haverá manifestação do poder de Deus em nós, atuando em nós? Não. Haverá manifestação do poder de Deus atuando em nós, se nós não nos humilharmos, nós não reconhecermos que precisamos, não pedirmos socorro quando não dermos conta sozinho? Haverá ou não haverá? Não haverá. Portanto, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agora diga comigo, de acordo com o teu poder que atua em nós. Se não estiver em acordo com o poder, com as ordenanças, com toda a coerência que há em Deus, não haverá o infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pelo contrário, haverá infinitamente menos. Haverá mesquinhez. Haverá escuridão. Porque onde falta verdade, onde falta unidade, onde falta comunhão, onde falta cura, falta Deus. Vai faltar tudo mais. Então, sim, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o poder de Deus que atua em nós. Mas se nós não entendermos o processo de rendição, de pedido de socorro, entender que Deus pode nos salvar de qualquer condição que nós nos encontremos, entender que Deus pode nos ajudar a vencer toda e qualquer tentação que se coloque diante de nós, se nós pedirmos o socorro, o amparo e a ajuda dEle, e entender que Ele quer que nós cresçamos espiritualmente com todas essas circunstâncias. Paulo, em sua oração, pede que a glória de Deus seja manifestada abundantemente na
Igreja, em nós. É o que Paulo pede a Deus na oração que ele faz em Coríntios 10. Nós precisamos buscar a manifestação do poder de Deus, que ela se dá no momento em que o poder dele atua em nós. É quando eu estou orando em línguas? Não, é quando você está sendo justa, quando você está sendo honesta, quando você paga as suas contas em dias. Sabe, orar em línguas é um dom, é uma manifestação do poder de Deus que atua em você, Mas esse é um transbordar daquilo que você cotidianamente vai cultivar com o Senhor. O poder de Deus, ele se manifesta na minha e na sua vida quando nós dizemos não ao pecado, quando nós dizemos não à rejeição, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós nos humilhamos, quando nós nos rendemos, quando nós pedimos socorro à medida que precisamos, quando nós recorremos a Ele dia após dia. Seja para pedir, seja para agradecer. Seja servindo um irmão, seja servindo a si, atendendo a um anseio seu, que esteja de acordo com a vontade de Deus para nós. O poder de Deus está atuando em mim e você, quando fazemos isso. O poder de Deus atua em mim e você, quando dobramos o joelho, clamamos para que alguém seja salvo. O poder de Deus atua em mim e você, quando buscamos e convidamos alguém para vir à igreja, para ir à célula. Quando falamos do que Jesus fez na minha e na sua vida. O poder de Deus, ele se manifesta e ele atua em nós, para que outras pessoas sejam alcançadas e experimentem do mesmo que nós. Amém, igreja? Aleluias. Por fim, Jó 42, verso 2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Aleluias. É uma promessa de Deus. É Jó declarando a fidelidade de Deus para com aqueles que entendem que Deus pode. Deus pode salvar. Deus pode ajudar a vencer a tentação. Deus pode nos fazer crescer espiritualmente. Deus pode nos fazer viver como pessoas cujo poder dele se manifesta em nós todos os dias, na maneira como nós tratamos uma criança, um desconhecido, o nosso pai, a nossa esposa, os nossos filhos. Diante de tudo o que ele viveu, diante de todas as provações, Jó reconhece que Deus pode todas as coisas e nenhum dos planos dele poderão ser frustrados. Aleluias. Quais os planos do Senhor a seu respeito? Você já procurou saber o que é que Deus tem planejado para você? Se você não tem isso muito claro, comece hoje, esse tempo com o Espírito Santo, peça a Ele: Espírito Santo, eu quero conhecer os planos de Deus para mim. Quais são os planos do Senhor para mim? Existem planos que são comuns a todos nós, que nós sejamos salvos, que nós vivamos experimentando daquilo que Ele pode fazer todos os dias, do poder dEle se manifestando através de nós, mas existem planos particulares, existem ministérios individuais confiados a cada um de nós. Será que nós estamos posicionados vivendo os planos de Deus? Porque é lindo declarar: não se frustrarão os planos de Deus a meu respeito. É lindo, é poderoso. Mas as suas atitudes, elas corroboram para que você viva os planos de Deus ou os seus planos? É importante conhecer. É necessário. Nós vivemos um momento em que é extremamente necessário entender os planos do Senhor a nosso respeito. Aquilo que Ele confiou a cada um de nós, aquilo que Ele tem planejado para cada um de nós, é preciso conhecer. Quando você vai para um lugar, você não busca saber o caminho para chegar lá? Deixa eu ver logo. Não manda aí a localização, deixa eu olhar onde que é, me dá uma referência. Mas eu não sei onde que fica isso. E aí nós decidimos entregar a nossa vida, escolhemos caminhar com Jesus. Precisamos levar uma vida de confiança, sim, onde não necessariamente a alguns Ele vai revelar. E você precisa confiar e ser obediente ainda assim. Mas alguma vez você já quis saber? Alguma vez você já procurou saber?
Entender e conhecer esses planos é parte do relacionamento e da caminhada com Deus. Da caminhada com o Espírito Santo, daquele que nos socorre, daquele que nos ampara, daquele que intercede por nós continuamente. E nós precisamos estar disponíveis, sensíveis à voz, atentos à direção, inclinados a viver esses planos, porque às vezes eles vão destoar. Porque eu queria muito ir embora, mas agora não quero mais, ele falou que eu vou. Porque eu queria muito subir, mas ele agora disse que não é para eu subir, eu vou descer. Mas agora ele falou que é para poder viajar para o sul. Não, eu estava com um pacote comprado para o norte. Às vezes conhecer os planos é frustrante, porque vai destoar daquilo que você planejou. Mas viver o plano de Deus vai valer a pena. Estar no lugar da obediência vai valer a pena. Sempre vale a pena. Eu estou diante de rostos aqui que eu conheço muitos testemunhos de alguns, e eu tenho certeza que cada um de vocês podem pontuar minimamente uma coisa, da qual você obedeceu a Deus, divergia do seu plano, da sua vontade pessoal, da sua decisão, e por obediência você fez e experimentou do melhor de Deus, do favor de Deus na sua vida, de forma abundante. Seja no seu relacionamento, seja nas suas finanças, seja na sua saúde, cada um aqui em alguma área. Já ouvi de todos vocês aqui, absolutamente todos os rostos que eu estou contemplando agora. Então, amados, vamos nos colocar de pé para que a gente faça essa oração ao Senhor, para que a gente entenda que Deus, Ele pode. Sabe, o ano está findando e talvez você ache que algumas coisas que deveriam ter acontecido e não aconteceram. Se pergunte para Deus se era o plano dele para este ano você viver tais coisas. Procure saber se é o plano dele que você viva tais coisas em 2025. Procure alinhar o teu coração ao de Deus. Porque só assim nós experimentamos o melhor do Senhor. É conhecendo o Deus que nós servimos, é nos relacionando com Ele. É conhecendo os planos dEle. É confiando nele, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Nós bendizemos o Teu nome. Nós te engrandecemos, Senhor. Nós viemos aqui por Ti, Deus. Nós estamos aqui por Ti. Pelo Teu favor. Pela Tua mão que nos sustentou, que nos conduziu, que nos guardou, que nos livrou durante esse dia. De tantas tentações, de tantas investidas contra as nossas vidas, tantas que pudemos perceber e tantas que nem pudemos notar. Mas nós sabemos que o Senhor esteve, Pai, conosco durante todo esse dia, durante toda a nossa caminhada. Nós reconhecemos que o Teu favor e a Tua proteção estavam sobre nós e nos trouxeram aqui, Deus, para sermos lembrados através da Tua palavra que o Senhor tudo pode, que ninguém e que nenhum dos Seus planos podem se frustrar, e que os nossos planos eles precisam estar alinhados à Tua vontade, que o Senhor é o Deus que não permite que sejamos tentados em uma medida que nós não possamos suportar, e quando pensarmos que não podemos suportar, o Senhor nos lembra em Hebreus 2:18 que nós podemos Te pedir socorro, que nós não precisamos enfrentar sozinhos a tentação, que nós não estamos sozinhos. Tu és o Deus que pode não só nos ajudar a suportar a tentação, mas Tu és o Deus que quer nos ver crescer espiritualmente a partir de cada não, a cada tentação que nós dissermos. Tu és o Deus que quer nos ver crescer espiritualmente diante de cada plano frustrado que nós vivermos, quando entendermos que aquele plano não estava alinhado com o do Senhor para nós. Tu és o Deus que quer nos trazer crescimento, nos ensinando, Deus, que conhecer o Teu plano e a Tua vontade para nós são mais importantes do que tecer planos, do que fazer coisas, do que envidar esforços, sem saber se era aquilo que o Senhor queria para nós. Pai, nós queremos conhecer a Tua vontade. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Eu Te peço, Espírito Santo, nesta noite, fala ao coração de cada um aqui. Revela os Teus planos, Senhor. Responde esta oração. Responde, Deus, e ajuda esse filho, essa filha a entender aquilo que o Senhor não queria que ela vivesse neste ano, apesar de tanta insistência.
aquilo que ainda não era o tempo do Senhor para viver, porque sim, o teu tempo é diferente do nosso, a tua forma é diferente da nossa. Oh Deus, nós queremos te pedir perdão pelas vezes em que duvidamos do teu poder, em que achávamos que nós estávamos no controle. Oh Deus, nós fomos trazidos aqui hoje para entender que o Senhor tudo pode. Deus pode. O poder está em tuas mãos. As nossas vidas estão em tuas mãos. Nós confiamos, Senhor, nos teus planos. Nós confiamos, Senhor, na tua palavra. Ela nos diz que tu és fiel e nós cremos na tua fidelidade. Nós cremos no Deus que não retrocede na tua palavra. Nós cremos no Deus que não retrocede nas tuas promessas. Nós cremos num Deus que não emudece diante de um clamor, diante de um pedido de socorro. Nós estamos aqui, Deus, em nome daqueles que não se dobram nesta noite para te pedir socorro. Eu te peço, eu te clamo, socorro.